Deputados de oposição protagonizaram ontem um ato em prol do impeachment do presidente Lula. Com faixas e cartazes, eles convocaram a população para ir para as ruas para pressionar pelo andamento da denúncia por crime de responsabilidade em virtude das irregularidades no programa Pé de Meia. Vamos acompanhar. Senhor presidente Altineu, do Partido Liberal, do partido do presidente Bolsonaro, patriotas, senhoras e senhores parlamentares, imprensa e demais audiência. Estamos aqui na oposição. Falo com o coração cheio de compromisso para os milhões de brasileiros que, assim como eu, assim como nós, não aceitam mais o desgoverno que tomou conta da nossa pátria nos últimos anos. 2 anos que deveriam ter sido marcados por avanços da dignidade e da valorização do povo brasileiro. Mas, infelizmente, esses 2 anos foram perdidos. O slogan, acreditem que eles falam isso, desse projeto de poder, união e reconstrução, tão propagado, não passa de uma narrativa. Como dizia o presidente Ronald Reagan, o governo não é a solução para o problema. Esse governo é o problema. O Brasil que vemos hoje está abandonado, imerso em uma crise profunda, e o governo se mostra mais preocupado em silenciar seus opositores do que em solucionar os problemas que atrapalham a população. Essa perseguição política e ideológica, como vimos nos episódios do 8 de janeiro, apenas semeia divisão em nosso país. Agora sim, precisamos trazer o projeto de lei da anistia à votação. A Casa do Povo é que tem que decidir. Naturalmente, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, reagiu. Que cena patética. Sinceramente, eles têm abstinência de golpe. Tentaram um golpe em 8 de janeiro e agora vem falar de impeachment do Lula. Sabe por que eles estão fazendo isso? Cortina de fumaça. Porque eles sabem que esse ano é o ano da prisão de Jair Bolsonaro. E não foi só o 8 de janeiro não, pessoal. Eles tentam dizer que foi só o 8 de janeiro. Era muito mais profundo. Tem um depoimento do comandante do Exército de Bolsonaro, do comandante da Aeronáutica de Bolsonaro, confirmando a minuta do golpe, que ele queria prender Alexandre de Moraes. Rodolfo Borges, você acha que esse movimento pró-impeachment pode ganhar atração, sobretudo popular? Inácio, a gente até já falou sobre isso aqui, nas condições que estão postas da economia brasileira principalmente, sim. Pode ganhar atração em cima do incômodo da população. Mas como a gente também já falou, e eu repito, o Lula já foi alvo de mais de 20 pedidos de impeachment nesse governo, nesse terceiro governo. Esse último aí, que já reuniu mais de 100 assinaturas por conta do programa Pé de Meia, não foi protocolado ainda está para ser protocolado. E aí é a parte do trabalho da oposição no Brasil, historicamente, em qualquer governo. É apresentar pedido de impeachment e ver se ele vai emplacar. E vai desgastando. O que é sintomático nesses vídeos que a gente mostrou é de que o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Faria, em vez de defender o governo Lula, ele ataca o Bolsonaro e o pessoal do Bolsonaro. Então, expôs aí também a dificuldade que os aliados do Lula têm para defendê-lo no parlamento, porque, de fato, a situação é muito ruim para o Lula, de impopularidade e falta de perspectiva para o próprio governo. Pois é. E vamos para Brasília com Wilson Lima, que tem um convidado para falar deste tema, mas não apenas dele. Wilson. Então, Inácio, eu estou aqui do lado com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, que ele é integrante da mesa diretora, foi eleito, faz parte dessa nova gestão Hugo Mota. Deputado, nós estamos aqui já fazendo a repercussão sobre o que deve ser assunto, o que não deve ser assunto nessa nova legislatura. E ontem, acabamos de exibir um vídeo aqui sobre a questão do impeachment do Lula. A oposição fez um ato aqui
no plenário Ulisses Guimarães. De forma muito sóbria, qual é a chance de um impeachment, por exemplo, passar hoje com a atual gestão e com a atual conjuntura, deputado? Boa tarde, seja bem-vindo ao Meio de Brasília. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Eu entendo que a agenda do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, deve ser uma agenda de resultado para a população brasileira. A população está cansada dessas discussões ideológicas que não refletem no dia a dia da população, não melhoram a geração de emprego, não melhoram a economia. Então, na minha visão, nós devemos ter uma responsabilidade, primeiro, com a questão econômica, porque a economia indo bem, a gente tem resultado da população. A economia mal como está atualmente, com o dólar disparado, com a Selic acima de 13, não tem economia que sobreviva. Então a situação da economia hoje está na UTI. Então acho que primeiro a pauta é a pauta econômica, é da responsabilidade fiscal, do ajuste, do corte de gastos. Acho que o governo tem que ter essa responsabilidade e a Câmara tem que ter a responsabilidade para que a gente possa, através dos cortes, através de ajustes concretos, né? Não o que aconteceu no ano passado, que aquele foi pacote do Haddad que foi uma piada, né? Exatamente, né? Um pacote um ajuste tímido, aquém daquilo que o Brasil precisa e, não, no meu ponto de vista, até extemporâneo, porque as medidas de contenção, essa é uma lição básica de gestão pública, elas devem ser tomadas no início do governo. O governo perdeu o tempo de fazer isso. Agora precisa recuperar esse tempo perdido e apresentar essas medidas de contenção, corte de gasto. Ao longo do tempo, o Brasil foi criando estados penduricalhos, estatais, empresas que não cabem dentro do orçamento público. Esse é o fato. Então precisa cortar em caráter permanente para que a gente consiga colocar dinheiro naquilo que é relevante. E além da economia, o que eu vejo como prioridade para a população brasileira é a questão da segurança pública, né, que afeta diretamente a vida do cidadão de bem, do cidadão brasileiro que quer trabalhar, que deseja empreender e precisa ter a segurança. E o Congresso pode atuar nessas matérias, na legislação, para que a gente possa penas mais duras, severas. Hoje o que a gente observa é um prende e solta, quer dizer, a polícia faz muitas vezes o seu trabalho, o judiciário solta, são crimes repetidos, muitas vezes pelos mesmos criminosos que estão na rua, então nós precisamos de uma legislação mais dura, mais severa. Na minha visão, a segurança também deve ser uma prioridade dessa pauta legislativa. E o presidente... Mas aí, logicamente, que é uma discussão sobre o Código Penal, é complexo. Deixa eu aproveitar já entrar na questão do Hugo Mota. Você já conversou com ele nos últimos dias? Qual é a visão? O que ele deve adotar como prioridade aqui na pauta da Câmara para que as coisas de fato desenrolem nesse país? Já tivemos uma reunião com o presidente Hugo Mota e a visão dele é exatamente essa, a responsabilidade que a Câmara tem que ter com o país, a pauta econômica como prioridade, a questão da responsabilidade fiscal, todos os projetos, o governo precisa se entender, porque a gente sabe que há uma disputa, diferentes alas do governo, esse pacote que veio para o final do ano, foi o ministro Haddad foi voto vencido, por exemplo, dentro do governo, e o pacote que veio foi um pacote muito tímido e sem reflexo na economia, ou melhor, tivemos um reflexo negativo, né? A disparada do dólar, agora com a Selic, né? O presidente Lula reclamava do presidente do Banco Central anterior que aumentava a taxa de juro inadvertidamente, segundo ele. Agora escolheu um presidente do Banco Central, escolhido por ele, que está aumentando a taxa de juro, justamente pelo cenário que nós estamos vivendo. Então nós temos que, no meu ponto de vista, essa é a visão do presidente Hugo Mota, priorizar a pauta econômica e cobrar a responsabilidade do governo. O governo precisa ser o indutor. Nós temos a obrigação de votar, de pautar, a mesa diretora não vai se furtar a contribuir, tem que contribuir com o Brasil, tem essa responsabilidade, mas são iniciativas de competência do Executivo. Cabe à Câmara aprimorar, votar, priorizar, e isso eu não tenho dúvida que o presidente Hugo Mota fará com bastante propriedade. Deputado, rapidamente, em 1 minuto e meio, para a gente fechar o nosso bloco, que estamos com transmissão simultânea pelos colegas da BMC News. Essa reforma ministerial que o Lula pretende fazer, realocando algumas peças, incluindo Pacheco, talvez o Arthur Lira no Ministério da Agricultura, o senhor acredita que isso pode ajudar a melhorar a articulação política aqui na Câmara? Olha, é fato que o governo precisa a sua articulação política, isso
todos nós sabemos aqui no dia a dia do Congresso. Hoje não há espaço para aprovar essas medidas que são relevantes para o governo. A mesa diretora compete pautar ao presidente Hugo Motta dialogar com os líderes, mas os votos, né, necessários para aprovar essas medidas cabe à articulação do governo através dos seus ministérios, dos seus líderes, e certamente o governo vai precisar mudar, vai precisar se reinventar, eu diria, para que nesse próximo biênio tenha as condições adequadas aqui na casa para aprovar essas matérias que são fundamentais e importantes para a economia do país e principalmente para o brasileiro que não aguenta mais essa discussão ideológica sem resultado no dia a dia, sem ver a sua vida melhorar, sem ver mais emprego sendo gerado, sem ver mais comida na mesa, sem ver realmente as famílias avançarem. Então acho que esse é o papel aqui, o governo tem que estar consciente da sua responsabilidade.